hoje, de Paulo, e também Jonas, do capítulo 1, né, do versículo 1 ao 12, tá? Então, Atos 27, do 1 ao 44, e Jonas, do 1, né, do capítulo 1, versículo 1 ao 12. Aqui você vai pegar uma história de dois homens de Deus, né? Então, repita comigo assim: dois homens de Deus. Dois homens de Deus. Duas viagens, duas tempestades, dois barcos e duas posturas. Dois homens de Deus, que coisa linda, né? Então você vê, Jonas, ele queria ir para um lugar longe, né? Sul da Espanha, e Deus queria que ele fosse para outro lugar. Então ele decidiu ir para um lugar sem programação, sem propósito. Quantas vezes nós vamos em lugares sem programações? Quando eu digo isso, programações são direções de Deus, né? Jonas, homem de Deus, tinha dons, talentos, direção de Deus, programação de Deus, e ele simplesmente decidiu ir para outro lugar. Paulo, ele fez tudo ao contrário. Ele sabia para onde ele ia. Ele estava em uma ilha e ele sabia que ele ia para Roma. Fazer o quê? Pregar para César. Né? Então, duas pessoas de Deus, e a gente pode ver isso claramente também dentro das igrejas hoje, né? Todos nós aqui somos homens e mulheres, crianças de Deus. Uns têm propósitos, outros não têm propósitos. Uns querem obedecer o chamado, outros, mesmo sendo de Deus, não querem obedecer aquilo que é a vontade de Deus. Deus manda você fazer tal coisa e você simplesmente ignora e quer fazer outra coisa. Isso não é difícil de acontecer. Nós precisamos estarmos bem atentos, porque mesmo estando mais tempo já na casa de Deus, isso facilmente pode acontecer, né? Basta um pouquinho de frieza, basta um pouquinho de displicência espiritual e nós vamos simplesmente fazer coisas que nossa carne quer fazer. E em quantos lugares nós antigamente íamos que não produzíamos nada espiritualmente? A partir do momento que você se rende aos pés de Deus, Deus permite você até voltar naqueles lugares, mas com propósitos espirituais, né? Preparados para fazer a vontade de Deus, olhando ou enxergando a vontade de Deus para aquele momento, para aquela situação. Gosto muito de brincar, né? Quando a gente vai para uma praia, né? Nós acabamos aí de sair das férias, né? De final de ano, todo mundo vai para a praia, né? Mineiro, então, gosta de uma praia. Mas vai para a praia sem propósito, hein? Só pensa em comer camarão. Né? Vai para a praia sem propósito. Você vai e volta pior do que foi. Né? Você volta mais carnudo do que tudo. Né? Agora, vai em qualquer lugar com propósito, na unção de Deus. Né? Você vai saborear o lugar, aproveitar do lugar e vai voltar melhor do que foi. Assim é, né? A gente volta todo feliz. Fui ali e representei Jesus. Fui naquele lugar e louvado seja Deus, Deus salvou vidas. Né? Essa é a história que Deus quer que a gente venha contar pelos lugares que a gente passar. Paulo teve esse privilégio, né, de poder contar histórias. E a gente vê que Jonas, Deus deu a ele tudo que ele precisava. E ele insistiu em entrar num barco, né, fugindo, e o pior de tudo, emburrado. E hoje também não é fácil, ou é fácil a gente encontrar crente emburrado, né? Crente que qualquer coisinha põe o beicinho para fora. Não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso, não, eu gosto é assim, eu quero é assim, né?
Jonas, ele precisava se render aos pés de Jesus, aos pés de Deus, mesmo sendo de Deus. Ele estava precisando abrir o seu coração. Ele deixou alguma coisa entrar no teu coração que não poderia ter entrado. Né? Deus mandou ele ir para Nínive. Por quê? Porque ele precisava ir lá, ia fazer bem para ele. E às vezes nós queremos fazer aquilo que é da nossa vontade, mas não vai fazer bem para nós no espiritual. Né? Jonas, ele era uma pessoa que endureceu o seu coração. Será que tem crente que endurece o coração? Claro que tem. Né? O crente, quando ele endurece o coração, ele perde a empolgação, ele perde o entusiasmo, ele perde o ânimo, né? Ele perde o temor, né? A reverência de servir a Deus. Aí você pega Paulo. Paulo, ele estava em um momento, mesmo dentro de um barco, né? Numa ilha, ele estava extremamente empolgado. Ele era prisioneiro e estava empolgado. E eu quero que você venha raciocinar comigo essa situação desses dois homens, porque ele tinha uma solução, né? Mesmo como prisioneiro, ele tinha uma programação que Deus tinha colocado no coração dele, que era o quê? Pregar para Paulo. A única maneira, pregar para César, a única maneira que ele tinha de pregar para César era ser prisioneiro, entrar no barco e ir para Roma. Né? Às vezes, para a gente fazer coisas, né, a gente perde coisas, né, e ao mesmo tempo que mais na frente você vai ganhar. Né? E a gente contempla, então, vê a grande presença de Deus em cima de todas as dificuldades. Ele estava ali prisioneiro e ao mesmo tempo ele estava livre. Ele estava sobre uma tempestade e ele olhou para a tempestade e diz assim: não, fica calma aí que Deus vai resolver. Aí você entra lá no barco com Jonas, veio a tempestade, o que ele fez? Ele correu e fugiu. Escondeu lá no cantinho do barco. Né? E assim é a nossa vida, quando a gente está fora do propósito, fora do projeto de Deus, a gente fica cheio de sentimento ruim. A gente foge, a gente fica com medo, a gente fica aflito. Quantas pessoas hoje que não estão vivendo um bom momento com Deus, estão com esse sentimento? Né? Não quer dizer que a gente é de Deus, que a gente não tem esse sentimento, não. Aqui eram dois homens de Deus, né? E Jonas estava com um chamado forte demais de pregar para um povo. Mas ele decidiu fugir. Né? E quando a pessoa foge, o que acontece? Ele tem medo da tempestade. Né? Paulo estava no auge dele com Deus, ele teve medo da tempestade? Não. Sabe por quê? Ele sabia que o barco não podia afundar. Que ele tinha que chegar em Roma para pregar para César. Já viu aquele ditado assim, olha, não tem como eu morrer agora. Só se for da vontade de Deus, porque eu tenho que pregar para um monte de gente ainda. Dá para você pensar nisso, raciocinar isso? Quando a gente está ligado em Deus, programado para servir a Deus de verdade, cheio de programações espirituais, a gente não tem medo da morte. Não tem como você ter medo da morte. Por quê? Porque você sabe que é impossível um servo do Deus Altíssimo, que tem um chamado nessa terra, morrer fora da hora. Mas aí você pega uma pessoa sem propósito, ela tem medo da morte, sabe por quê? Porque ela está sem Deus, né? Ela está na desobediência de Deus, né? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Essa viagem, né? Como nós estamos? Os dois tinham dons, talentos, propósitos, tinham bagagem, né? Jonas e Paulo. E nós estamos abrindo mão ou estamos executando? Nós estamos abrindo mão daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida ou estamos executando aquilo que Deus tem para nós? Eu não sei qual vai ser a sua resposta. O que eu sei é que, em cima de qualquer que seja, Deus quer que você esteja com propósitos, esteja vivendo no projeto dele, esteja no tempo dele, esteja querendo Deus de verdade em teu coração.
Né? Isso aí eu já sei, porque você não ia sair da sua casa para vir aqui à toa, para bater papo, para ver só o nosso rostinho aqui. Né? Você veio aqui com um propósito, sim ou não? Sim. Né? Aí esse propósito, ele tem que realmente o quê? Crescer dentro de nós. Não pode ser simplesmente vir num culto e acabou o propósito. Né? Deus não trabalha assim. Deus trabalha estendendo o propósito. Né? Você começa a orar, por exemplo, de manhã. Você vai orar de tarde, você vai orar de noite. O que vai acontecer de madrugada? Você vai orar também. Né? Por quê? Porque Deus vai o quê? Movimentando a obra dele dentro de nós. Ele quer que haja o quê? Crescimento espiritual. Ele não quer que esse culto seja igual ao outro culto que você participou. Ele quer que esse seja melhor do que o que você participou por último. Do mesmo jeito que ele quer que hoje seja melhor do que ontem. A Bíblia diz de que quando nós estamos com o propósito de Deus, vivendo no projeto de Deus, eu vou viver em novidade de vida. Sabe o que é isso, irmão? Todo dia alguma coisa sobrenatural vai manifestar dentro de mim. Todo dia. Sabe o que vão acontecer com as lutas que antigamente me atormentavam? Elas não vão conseguir mais me tirar do sério. Elas não vão mais conseguir aquilo que conseguiam antigamente. Porque eu tenho propósito de vida e eu não vou abrir mão. É como você já tem o quê? 10 anos na presença de Deus. Você tem a consciência, puxa vida, passei 10 anos buscando a unção do Espírito Santo. Agora vou me entregar ao pecado? Você tem a consciência. Falei assim, não vou perder esses 10 anos. Eu vou procurar melhorar. Né? Vou lutar para estar o quê? Crescendo, prosseguindo para o alvo. Paulo diz assim, né? E prosseguindo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. É isso que Deus quer para mim e para você. Nada de ficar estático, nada de ficar com mesmice aí, né? É renovação em cima de renovação, poder em cima de poder, avivamento em cima de avivamento. E animado cada dia mais com as coisas de Deus. Esse é o projeto de Deus para mim e para você, né? Ou então, eu vou fazer projetos somente terrenos, não é? Jonas fez um projeto de ir para o sul da Espanha, numa cidade chamada Tarsus. Outros fazem projetos de ser médico. Outros fazem projeto de ser dentista. Outros fazem projeto de ser jogador de futebol. Aí você pega uns aí meio diferenciado aí, que começa a fazer projeto. Eu estou sentindo que Deus tem uma unção de missionário na minha vida, Filipão. Eu tenho um projeto de Deus na minha vida de ser um pregador da palavra. Eu tenho um projeto na minha vida de ser cheio do Espírito Santo. Não é? E eu posso decidir o que eu quero fazer. Eu posso escolher esse ano me santificar mais do que o ano que passou. Eu posso escolher isso. Eu posso montar esse projeto com Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai assinar lá embaixo. Ok, estamos juntos nessa. Eu posso fazer esses projetos. Agora, eu quero saber, Deus vai participar dos meus projetos ou não? Deus vai participar daquilo que eu estou hoje como plano de vida para minha própria vida ou não? Como eu estou organizando os meus dias? Ou o que eu estou fazendo nos meus dias? Paulo, ele tinha projeto para ele, né? A sua salvação, e tinha projeto para os outros, que era o quê? Ganhar César para Cristo. Né? Na maioria das vezes, nós fazemos projetos também errados, onde nós usamos, por exemplo, a rede social o dia inteirinho, e quando você assusta, eu não me conectei com Jesus hora nenhuma. São projetos, são educações na minha própria vida, de querer crescer espiritualmente ou ficar estagnado ou ser tragado nesse mundo que jaz no maligno. E quais são os projetos, né? Jonas, ele queria ficar livre de Deus. É engraçado, né? Um homem de Deus, mas ele queria ficar livre de Deus. Ele estava fugindo de Deus, né? Jesus, ele tinha projetos. E por que eu e você não temos que ter?
Né? Jesus, ele tinha projetos. E por que eu e você também não temos que ter? Jesus, ele teve o projeto de querer obedecer a Deus, de querer servir a Deus, né? E nós não somos Jesus. Se Jesus fez isso, por quê? Porque é o melhor que tem, né? E quando eu entro nesse raciocínio, eu vou entender, puxa vida, sem Deus eu não sou ninguém. Se eu não criar projetos entre eu e Deus, eu não vou a lugar nenhum com Deus. Que sentido tem a minha vida então? Com certeza eu não vou morar com Deus na eternidade. Né? Eu preciso usar a minha liberdade de uma maneira inteligente. Né? Paulo usou a sua liberdade como prisioneiro para ser livre. Jonas usou a sua liberdade para fugir. E não é que, na maioria das vezes, nós estamos fugindo de Deus sem perceber? É. Se eu não ocupo o meu dia bem ocupado, eu vou estar fugindo de Deus, porque o Espírito de Deus o dia inteiro, ele quer o quê? Aproximar de mim. Mas se eu não me direcionar a Deus, eu vou fugir dele. Sem perceber, hein? Sem perceber. É isso mesmo. Às vezes a gente fica ali motivado numa rede social o dia inteirinho. O que eu estou fazendo? Fugindo de Deus. Pensa nisso. Ah, pastor, mas eu estou mexendo com as coisas de Deus. É diferente, eu não estou falando isso. Estou falando lá só em rede social, bater papo com um, bater papo com outro, sei o quê, sei o quê, sei o quê, sei o quê. E pesquisa isso daqui, pesquisa aquilo ali, e pesquisa aquelas coisas que você gosta nesse mundo terreno. Não é? Aí você vem para as coisas espirituais, e não é que você está perdendo tempo na sua vida, então você está fugindo de Deus. Porque Deus quer o quê? Manifestar a sua glória sobre nós. Se eu não dou meu tempo para Deus, eu estou fugindo dele. Estou errado ou estou certo? Hã? Estou certo. Não é? Paulo usou a sua dificuldade como uma dificuldade, como uma oportunidade. Né? É difícil orar, mas você vai usar essa dificuldade como uma oportunidade. Olha só que coisa linda. Né? Ah, eu tenho dificuldade de orar. Eu vou usar então essa minha dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Eu tenho dificuldade de jejuar. Eu vou usar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e vou crescendo, crescendo. Isso vai ser uma oportunidade para mim poder ter força contra o pecado. Tudo é maneira da gente pensar. Né? Porque eu posso entrar em automóvel, eu posso entrar em trem. Né? Paulo e Jonas, eles entraram num barco. Um entrou, né, para cumprir um chamado, um propósito, e o outro entrou para fugir. Então você pode fugir de Deus aonde quer que você estiver. Você pode fugir de Deus dentro do seu automóvel, usando coisas erradas, músicas mundanas, falando palavrão, olhando para coisas que não tem que olhar. Né? Você pode fazer em qualquer lugar que você estiver. Você pode fugir de Deus. Mas em qualquer lugar que você estiver, você pode aproximar de Deus também. Basta ter propósitos, ter projetos espirituais na tua vida. E para isso acontecer, irmão, eu tenho que arrepender e converter. Né? Tem que arrepender e também tem que converter. Paulo, ou Jonas, quando teve ali, aquele momento ali no barco, teve um momento que ele dormiu. Para você ver. Paulo, ele estava dentro do barco e ele dormiu. Jonas, ele dormiu. Aí você pega Paulo, ele sabia até quantos tripulantes tinha dentro do barco. 276, se não me engano, 74 por aí. A pessoa, quando ela está em Cristo, ela é viva.
Ela sabe tudo que está acontecendo. Minha mulher às vezes chega lá em casa, fulano e tal, sei todo mundo que está no culto. É isso mesmo. E funciona assim, sei todo mundo que falta. Tem que estar o quê? Ligado nas coisas de Deus. Eu preciso de ajudar aquela pessoa porque ela está faltando. Eu preciso de estar aproximando daquela pessoa porque ela deve estar com alguma dificuldade. Eu preciso fazer alguma coisa. E funciona assim. Agora imagina Paulo lá dentro daquele barco. Um fugiu de todo mundo. E o outro ficou sabendo da vida de todo mundo. Conversou, socializou, ajudou. Um era o quê? Arrogante, prepotente. Paulo, amigo. Paulo, ele chegou lá na cidade dos bárbaros, Filipe, e ele diz assim, ei, povo, gente boa. Aí você pega uma pessoa carnuda, nossa, que povo ali é chato que dói, povo difícil, minha barriga até enjoa, povo antipático, né? A pessoa que está cheia de Deus, oh, aleluia, glória a Deus, se estava ruim agora vai ficar bom. Tudo fica bom, né? Tudo fica bom. Olha a diferença de pensamento, né? Perguntaram para Jonas assim, quem é o seu Deus? Ele disse, o meu Deus é o Criador do céu e da terra, com a boca cheia. Mas estava fugindo. E quantas pessoas hoje falam assim, não, eu sou servo do Deus Altíssimo, mas está fugindo de Deus. Não está fazendo nada, não produz nada. Aí você pega Paulo, servindo a Deus, confiante, eu estou indo para Roma e vamos chegar em Roma, eu vou pregar para César. Entende? A diferença de raciocínio. Se eu perguntar, eu posso ir até num botequim e perguntar assim, quem é de Deus aqui? Todo mundo levanta a mão, irmão. Mas está todo mundo fugindo de Deus lá, ué. Deus quer que as pessoas fiquem enveredando ali em álcool. Está todo mundo fugindo de Deus. Então falar que é de Deus não significa que está em Deus. Você pode estar fugindo. Se você não cumprir os projetos que Deus um dia falou no teu coração, você está fugindo de Deus. Se você não se render ao Senhor, não lutar contra o pecado, você está fugindo de Deus. E é necessário nós acordarmos para isto. Jonas chegou um momento que ele desistiu da vida. Dois homens de Deus, um desistiu da vida e o outro lutava pela vida. Eu já escutei até crente falar que vontade de morrer, sou. Tô desanimado. Tô triste. Aqui, se você estiver fugindo de Deus, você vai criar esse sentimento sim, dentro da tua vida. Mas se você quiser cumprir o projeto de Deus na tua vida, você vai lutar pela vida. Você vai lutar pelo renovo. Você vai lutar para estar na presença de Deus. Você vai lutar para dar um bom testemunho. O que Jonas disse lá dentro do barco? Não, me mata. Me joga no mar. Não é isso? Pois é. E Paulo ia ser julgado, estava preso e estava lutando pela vida. Qual é o meu perfil hoje? É o meu dia a dia, né? O que eu tenho vivido, o que eu tenho pensado, o que eu tenho sentido, o que eu tenho procurado, o que eu tenho provocado. Eu tenho provocado a manifestação do Espírito de Deus na minha vida. Eu tenho provocado um crescimento na minha vida de leitura, de oração, de consagrações. Eu aprendo de que Paulo, ele quis obedecer a Deus. E Jonas
ele desobedeceu a Deus. Sabe por que Jonas desobedeceu a Deus, Felipe? Você sabia que os ninivitas mataram a sua família? Olha só. Olha o que criou no coração de Jonas. Eu não vou lá pregar para os ninivitas não, Davi. Porque senão eu vou pregar, eles vão arrepender, vão converter e vão ser salvos. Eu quero que eles vão para o inferno. Olha pra você ver. Com certeza ele pensou isso, rapaz. Ele endureceu o coração, deixou o sentimento ruim entrar nele e teve que ir lá para a barriga do peixe. E a pessoa, quando ela está fora do projeto de Deus, ela fica lenta. Quanto tempo que demorou na barriga do peixe? 3 dias para tomar uma decisão, Antônio. Vai ser lerda assim, Antônio? 3 dias para tomar uma decisão, de tomar uma posição de homem de Deus, porque ele era um homem de Deus, rapaz, com um chamado, com um propósito de ir a Nínive, pregar para aquele povo, ia fazer bem para ele, de se libertar daqueles sentimentos ruins e ganhar aquele povo para Cristo. Olha como é o ser humano. Eu não sei qual o sentimento que você está deixando criar aí dentro de você. O que eu sei é que quando nós queremos obedecer os projetos de Deus, nós aproximamos de Deus. Mas quando entramos em desobediência, isso vai acarretar um monte de prejuízo para nós. Feche os olhos. Deus quer fazer uma grande obra na tua vida nessa tarde. Deus quer mudar a nossa vida. Deus está nos direcionando para sairmos daqui com propósitos divinos, propósitos espirituais de crescimentos. Deus quer mudar a nossa trajetória de dificuldade para vitória. Momentaneamente, Paulo era um prisioneiro. Estava só no meio de gente difícil. Mas algo estava gerando dentro dele, que trouxe a sua liberdade, que fez com que ele cumprisse o projeto de Deus na vida dele e por onde ele passou. Nada atrapalhou a trajetória dele, nem sendo picado por uma cobra. Nada. E se nós não abrirmos o nosso coração, nós vamos ficar como Jonas, pirracento, orgulhoso, difícil trato. Isso não é a vontade de Deus. Esse não é o projeto de Deus para mim e para você, irmão. O projeto de Deus para mim e para você é um projeto de crescimento espiritual. Definitivamente Deus não programou esse ano de 2021 para ser pior do que o 2020. Não programou você findar o mês de dezembro do mesmo jeito que iniciou, irmão, ou pior. Deus programou sucesso, libertações, conquistas, crescimentos para mim e para você. Pai, eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, essa palavra. Que o Senhor venha, Senhor, realizar todos os teus propósitos aqui nessa tarde. Que o Senhor venha, meu Deus, alcançar os nossos corações. E outra, Pai, que nós venhamos abrir, Pai, para o teu operar, para o teu agir, para a tua revelação. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está trazendo, meu Pai, à existência agora coisa que não existia, ou que a gente nem percebia mais. Ó Senhor, a gente pensava que o nosso coração estava distante, e de repente o Senhor, meu Deus, nos aproximou de Ti, Pai, em um culto. O Senhor está fazendo, meu Pai, com que a gente enxergasse coisas que a gente não estava mais enxergando. Jonas não estava mais enxergando. Ele teve que ser jogado dentro da barriga de um peixe. Ficar nas trevas. Ficar num lugar ruim. Para ele poder acordar. Eu espero que não seja necessário que a gente vá para as trevas
para poder acordar. É importante que a gente venha entender de que Deus tem um plano grande demais para mim e para você. E para isso se concluir, eu preciso sair daqui hoje renovado. Você precisa sair daqui hoje renovado. Em nome de Jesus, deixa Deus trocar o teu coração. Deixa Deus trocar os teus pensamentos, os teus sentimentos. Deixa Deus dominar a tua vida. Deixa Deus operar o milagre. Deixa Deus, fala, Pai, eu deixo. Pai, eu preciso. Pai, eu quero, meu Deus, o teu operar, o teu agir sobre mim, meu Pai. Domina, meu Deus, a minha vida. Porque, meu Deus, se eu andar segundo os meus propósitos, os meus projetos, eles, meu Deus, não vão me conduzir ao céu, não vão me conduzir ao Senhor, meu Pai. Eu quero os teus projetos. Fala com Deus. Pai, eu quero os teus projetos sobre a minha vida. Pai, eu quero o teu poder sobre a minha vida. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida, meu Deus. Aramande calamarraçori amarrai. Pai, eu coloco nas tuas mãos, meu Pai, esse culto, cada irmão aqui presente e aquele que der lugar, opera, Pai, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém.